Pois bem, meus amigos, se a nossa vida não está fácil, a vida do Lula também não está. Pelo menos este consolo nós temos. Depois de ser vaiado em um evento com prefeitos de todo o Brasil, o egresso etílico foi para as redes sociais pedir arrego. E já que a gente vai falar sobre ele, quero trazer também para vocês as últimas sandices que ele andou propagando por aí. Tivemos também ontem em Brasília uma noite extremamente movimentada, com mais descondenações, o PL da Globo voltando para a pauta e uma derrota bem importante para o MST. No vídeo de ontem eu comentei com você sobre o ministro da Justiça e Segurança Pública, o senhor Ricardo Lewandowski, comemorando que a audiência de custódia solta ali em média 50% dessas pessoas tão maravilhosas que passam pela audiência de custódia. E no vídeo de hoje eu vou contextualizar, porque saiu uma notícia revoltante que mostra o resultado prático disso que parece que o ministro conhece apenas na teoria dos universitários, que acham muito bonito esse negócio de vítima da sociedade. E de quebra, vamos falar, é claro, sobre o papel deplorável que o jornalismo tupiniquim anda fazendo, dando suporte ao atual regime em vigor no país. Então, se você já gostou das pautas do vídeo de hoje, me ajuda a espalhar essas informações, curtindo, comentando e principalmente compartilhando o link desse vídeo nas suas redes sociais, grupos de Face e de Zap. Dá uma verificada na tua inscrição, vê se ela continua ativa aqui no canal, e se não for inscrito, se inscreve, dá essa moralzinha pra mim. E feita a introdução, vamos para as pautas de hoje. E vamos começar com as últimas sandices do presidente nomeado, também conhecido como egresso etílico. Olha só que loucura, eu não sei se a água dele tá batizada, se ele tá com algum problema mental. Seria interessante fazer uma avaliação, porque realmente é de não se acreditar. Eu até trouxe a matéria da Veja aqui para vocês, porque se eu falo isso sem trazer uma matéria, vão dizer que eu tô mentindo. Então olha aqui, ainda bem que a Boeing teve um desastre e não quis a Embraer, diz o Lula. Mais ou menos como ele falou na época da Covid, né? Ainda bem que a natureza criou Covid. Imagina se é alguém da direita falando isso, no outro dia o mundo desaba. Mas enfim, o caso citado por Lula envolve acidentes aéreos que vitimaram 346 pessoas entre 2018 e 2019. De novo, é a esquerda sambando em cima dos caixões. E também teve essa outra que realmente é mais uma pérola que precisa ficar catalogada aqui. Recuperação do Rio Grande do Sul é possibilidade de fazer a economia crescer mais. Eu até fico um pouco sem palavras, porque é uma tragédia. E de novo, eu já falei para vocês aqui, vou falar de novo. O número de vítimas fatais está muito subestimado. Ele vai crescer agora que a água está baixando nos próximos dias, né? Teoricamente, se todo mundo for honesto, esse número vai crescer bastante. Então, isso daqui que o Lula está dizendo, que é uma possibilidade de fazer a economia avançar, pode ser um desastre maior do que o do Boeing ainda, que eu mostrei para vocês agora há pouco. E aí aconteceu um evento com os prefeitos de todo o Brasil, né, a marcha dos prefeitos, e o Lula foi vaiado. Tá aqui a matéria da Revista Oeste, ó. O presidente recebeu vaias e aplausos durante marcha em defesa dos municípios em Brasília, organizada pela Confederação Nacional dos Municípios. O evento ocorre na manhã desta terça-feira, mais conhecida como ontem. E depois de ter tomado essa vaia, ele foi para as redes sociais pedir arrego. Pelo menos eu entendi assim. Olha só esse tweet do presidente. Não deixem com que as eleições deste ano façam vocês perderem a civilidade. Esse país está precisando de harmonia e respeito entre nós. Ó, que bonitinho, Lula, paz e amor. A gente até acreditaria se a gente não acompanhasse a política e não visse que este senhor que foi nomeado para a presidência do nosso país dá declarações como essa daqui, ó,
que foi de julho de 2023, quando ele comenta o caso do aeroporto de Roma, que, aliás, até agora não vimos as imagens, não deu em nada, e o Lula falou que essa gente tem que ser extirpada. O pessoal lá do aeroporto de Roma, que passado quase um ano aí depois, não deu em nada. Eu tenho a mais absoluta certeza que se tivesse um mínimo de agressão por parte dessas pessoas, elas já estariam enquadradas, porque rolou busca e apreensão, mangada do Globo, um monte de coisas e até agora as imagens em sigilo. E pro Lula, essa gente tinha que ser extirpada. Aí ele vem dizer que precisa de civilidade, que não podemos, né, alimentar a polarização, mas é assim que o Lula criou a sua carreira política. Ele sempre foi adepto do nós contra eles. E para o pessoal que defende essas ideias socialistas, democracia é quando não existe partido de oposição. É assim que funciona para a esquerda. Passemos agora então para a noite movimentadíssima que tivemos em Brasília. Temos notícias ruins, mas também temos uma notícia boa. Notícia ruim, que já era um pouco até esperada devido aos últimos acontecimentos, inclusive a descondenação do senhor que hoje ocupa a presidência do país. O STF extingue a pena de Zé Dirceu por corrupção. Por 3-2, a segunda turma entendeu que houve prescrição do caso. E aqui eu quero puxar um detalhe. Por 3-2. Sabe de quem foi o voto decisivo para extinguir a pena do Zé Dirceu? Do ministro Cássio com K. O Nunes Marques, também ele gosta de ser chamado de Nunes Marques, né? Ele não gosta de Cássio, por isso que eu chamo ele de Cássio. O ministro Cássio, que deu o voto de desempate, pesou a balança para o Zé Dirceu, e ele teve aí as suas penas extintas. Pois é, né? Que momento. Mas não foi só o Zé Dirceu. A Odebrecht também, ó. STF anula condenações contra Marcelo Odebrecht feitas pela Lava Jato. O ministro do STF, Dias Toffoli, o nosso Tofinho, concluiu que as condenações advindas da Operação Lava Jato foram feitas a partir de medidas arbitrárias. Bom, já era uma consequência lógica, eu venho comentando isso desde que aconteceu a descondenação do Lula, que ele estava fazendo isso para preparar ele para a presidência, então agora eu digo para vocês, falei que ia acontecer com todo mundo, com o Zé Dirceu, com a Odebrecht, então nas próximas eleições aí teremos certamente o senhor Zé Dirceu disputando uma vaga ou na Câmara dos Deputados ou até no Senado. Vamos ver, guardem isso e me cobrem em 2026. Mas, pelo menos, uma vitória nós tivemos, e uma vitória bem importante, em especial para o agro, ó. Câmara aprova texto base de PL anti-MST. O projeto de lei estabelece restrições e impedimentos para invasores e ocupantes ilegais de propriedades rurais e prédios públicos. Traduzindo, quem invadir a propriedade do coleguinha não vai poder receber depois a escritura da terra, não vai poder receber Bolsa Família e os outros benefícios do governo. Então isso daí vai dar, assim, uma bela de uma inibida neste movimento que deveria ser considerado criminoso. E pra gente ficar de olho ainda hoje, ó, ontem voltou pra pauta o tal do PL da Globo. Os políticos nessa relação promíscua com o jornalismo brasileiro, eles querem dar um jeito ali de beneficiar a Globo, porque embora eu não goste, eu não acho legal, mas a Globo é a emissora de TV que tem o maior alcance e a maior audiência no país, e tem muita gente que se informa através da Globo, e a Globo é sim capaz de limpar reputações ou de jogar as reputações na lama, quer a gente goste ou não. Nós aqui nos informamos pela internet, mas precisamos considerar que a massa ainda se informa pela Globo. Então os políticos querem ficar bem com a Globo, eles estão aí tentando já faz alguns dias pautar esse projeto de lei que vai tornar os streamings mais caros, muito provavelmente, mas a Globo ficará isenta de impostos, né? Vai afetar na vida de todo mundo que produz conteúdo para a internet. Ontem ele ia voltar para a pauta, teve aí o tuitaço, de novo o pessoal ficou revoltado. Nicolas trouxe a notícia no fim da tarde de que o PL da Globo não seria votado ontem, né? Ele tá falando hoje, mas esse post é de ontem, mas possivelmente hoje,
hoje ele volte para a pauta. Então vamos ficar ligados aí na sessão que começa de tarde na Câmara dos Deputados. Provavelmente teremos que nos mobilizar de novo e cobrar os deputados. Pois bem, lembra que ontem eu trouxe para vocês o vídeo? Se não lembra, depois volta no vídeo de ontem e assiste. Mas o Lewandowski comemorou que 50% das pessoas, dos criminosos que vão para a audiência de custódia, são colocados em liberdade. Eu fiz um comentário sobre isso no vídeo de ontem e hoje eu trago para vocês uma notícia que revoltou a população em Santa Catarina, que é essa daqui, e que mostra direitinho que tipo de pessoa é que o Lewandowski está comemorando a liberdade. Pedro é preso e solto no mesmo dia. Vídeos de bebês violentados. O Pedro foi liberado com medidas cautelares, uma decisão que gerou imensa insatisfação na população, por óbvio, né? Em um caso que choca e revolta a sociedade, um homem de 26 anos, residente no bairro Comás, em Joinville, aqui em Santa Catarina, aqui no sul do país, foi preso e liberado no mesmo dia após ser flagrado com uma coleção perturbadora de vídeos. Esse tipo de vídeo mesmo aí que vocês estão pensando, envolvendo bebês e crianças menores de 5 anos. As imagens descritas pelo delegado Rodrigo Maciel como algo bizarro que causa asco incluíam cenas de abuso infantil. Vou colocar nessas palavras para ver se o vídeo não cai. A Polícia Civil de Joinville, através da Delegacia de Proteção à Criança, efetuou a prisão do suspeito nas primeiras horas da manhã. No entanto, após uma breve audiência de custódia, essa que o Lewandowski citou no videozinho, o Pedro foi liberado com medidas cautelares, uma decisão que gerou imensa insatisfação pública. Mas se a gente reclamar do Lewandowski comemorando a soltura na audiência de custódia, nós somos antidemocráticos, somos radicais da direita. Agora, soltar Pedro deve ser democrático. Deve ser. Eu tinha que perguntar especificamente sobre esse caso aqui. O que o senhor ministro da Justiça acha, já que ele acha tão bonito esse negócio de audiência de custódia? Se fosse com alguém da família dele que tivesse acontecido esse tipo de abuso, será que ele ia pensar do mesmo jeito? Enquanto isso acontece, liberação desse tipo de criminoso, a AGU está muito preocupada em combater notícias que não agradam o governo. A AGU de Lula firma acordo com Big Techs para enfrentar a desinformação sobre a tragédia no Rio Grande do Sul. O acordo foi oficializado pelo advogado-geral da União, o Bessias, e por representantes aí de diversas plataformas. Porque o problema no Brasil não é Pedro sendo solto com um calhamaço de provas, não é a anulação da condenação da Odebrecht, do Zé Dirceu, que desviaram, sei lá, quantos milhões, que faltou dinheiro na saúde, que teve gente falecendo no corredor de hospital, as pessoas no telhado das casas. Isso não é problema. O problema é a fake news. Aí é um problemão. E aí eu trago essa notícia aqui para ver se vocês encontram algum paralelo. Eu vou só ler aqui uma notícia de junho de 2014 do Correio Brasiliense. Juízes na Venezuela perseguem opositores em vez de criminosos. Independência do judiciário no país latino-americano está seriamente ameaçada e isso afeta as possibilidades de democracia real e o Estado de Direito, informou a organização com sede em Genebra. Será que o Brasil pode virar Venezuela? Será que o Brasil já virou Venezuela e esqueceram de nos avisar? O que vocês acham? Enquanto isso, a mídia, o jornalismo, que deveria estar denunciando as coisas que acontecem, comentando, a gente vê Miriam Leitão. A Miriam Leitão, que tem um histórico assim, de demonizar militares, fazendo esse tipo de matéria. O trabalho dos militares desde o primeiro momento da catástrofe no Rio Grande do Sul, diz a dona Miriam Leitão. Pagando bem que mal tem, né? Dá até para falar bem dos militares que ela tanto odeia. E a Folha de São Paulo traz essa manchete aqui. Brasil pós-Bolsonaro tem maior avanço mundial em ranking de liberdade de expressão, diz ONG. Áreas com participação cívica e liberdade acadêmica avançaram, afirma o relatório com dados de 161 países. A gente fica pensando assim, que tipo de ONG
acha que a liberdade de expressão melhorou, porque a percepção da população, já teve várias pesquisas aí aqui, elas têm medo de falar o que realmente pensam, porque tá rolando uma perseguição sim. Aí a gente vai atrás da diretora executiva do conselho dessa tal de ONG, que é a Artigo 19, e descobre que ela é Boulos Erundina, ou seja, essa é uma ONG da extrema esquerda radical. Se fosse uma ONG que tivesse uma pessoa que minimamente simpatiza com Bolsonaro, a manchete da Folha seria ONG bolsonarista, tá. Mas essa ONG da menina do Boulos e da Erundina, não é crime ela apoiar o Boulos, tá? Mas vamos ser honestos aqui, essa ONG não é imparcial. Essa ONG apoia o Boulos, que acha bacana esse movimento aí de invasão de terras, e tem todo esse histórico, tem até a foto dele icônica, queimando pneu no meio da estrada, fazendo protesto. Então, assim, será que essa ONG é imparcial? Será que o papel do jornalista não era dizer, olha, uma ONG com uma tendência, que tivesse dito ser uma tendência progressista, chamasse uma outra organização que tivesse uma visão oposta, colocasse os dois, explicitasse, mas não, eles fazem isso porque isso é um processo de desinformação. Eles ocultam, dizem ONG, as pessoas que leem a manchete não vão pesquisar, pensam que é algo realmente imparcial, e alguns até caem no conto da Folha de São Paulo. Mas cada dia menos pessoas estão caindo nessas balelas da mídia, e é justamente por isso que eles precisam urgentemente controlar a internet. Pois bem, meus amigos, conta pra mim aqui nos comentários o que vocês acharam dessas histórias todas, como vai ser o Lula tendo que enfrentar um público cada vez mais amplo. Aí ele pegou só prefeitos, ainda era um público semi-controlado, teve gente que gritou Lula, teve gente que aplaudiu, mas já recebe vaias. Fala pra mim aqui nos comentários que eu quero saber, e por hoje eu vou ficando por aqui. Muito obrigada por terem assistido ao vídeo até o fim, fiquem todos com Deus, um beijo e até a próxima. Fui!